As relações humanas fazem ou formam possibilidades de reflexão e de um bate-papo no clube, na rua, no ambiente de trabalho, em casa. Você pode e deve se permitir a conversar sobre as suas questões mais internas. Hoje nós conversamos com o Arnaldo Vicente de novo no estúdio da TV Câmara para falar sobre uma relação cognitiva que envolve a expressão medo. Cientificamente ela está sendo classificada de pistrantofobia. Sem maiores delongas, vou perguntar, Arnaldo, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um medo exagerado que as pessoas desenvolvem após ter vivenciado experiências muito negativas, que ficaram marcando traumaticamente essas pessoas a ponto de impedirem que elas se soltem ou mesmo que elas busquem outros relacionamentos em várias áreas da sua vida. Não são medos comuns, bobos, então? Não, de jeito nenhum. Ela desenvolve a crença de que a outra pessoa não é confiável, que a outra pessoa vai fazer com que ela se sinta mal, vai enganá-la, ludibriá-la, e ela passa, a partir daí, a desenvolver uma postura de defensividade. Essa postura vai ficando tão forte, tão rígida, que ela passa automaticamente a sentir esse medo exagerado diante até da possibilidade de imaginar o relacionamento com alguém. A pessoa vai criando mecanismos de defesa em relação às suas próprias possibilidades? Sim. A primeira delas é que a pessoa começa a acreditar que uma vez que já tem acontecido, vai acontecer de novo. E se vai acontecer de novo, vai ser por conta das pessoas com quem ela vai se aproximar. Então, ela passa a olhar essas pessoas de modo generalizado. Então, começa a fazer, inclusive, alguns julgamentos, pré-julgamentos, muito negativos, bem na base de abstração seletiva. Ela olha um aspecto da pessoa e já super generaliza. Então, aquela pessoa está de preto. Ela já forma uma ideia negativa. Aquela outra pessoa usa o cabelo para cá. Entendeu? Então, ela se enche de conceitos e de artimanhas, de estratégias para tentar detectar, já que não vem escrito na testa, para detectar de quem ela será a próxima vítima. E isso faz com que essa super generalização faça com que ela assuma uma postura, principalmente, mais de ataque. Sabe aquela máxima de a melhor defesa é o ataque? Então ela já vai formar o ataque que a pessoa vai fazer e ela pode, inclusive, já atacar a pessoa antes que a pessoa a ataque. O julgamento, como você conversou conosco num outro bate-papo, é um dos elementos das chamadas disfunções cognitivas. Exatamente. As distorções cognitivas propriamente dita, elas são algumas lógicas ilógicas, que só tem lógica para nós mesmos, porque nós não as investigamos, nós apenas temos o objetivo de nos defender, então nós criamos aquele raciocínio, não investigamos se ele é verdadeiro e consistente e útil, e simplesmente passamos a acreditar, para que a gente possa sair da área de desconforto. Agora, as pessoas no dia a dia, nas relações, talvez fique mais fácil por erros de comportamento nosso, identificar isso no outro do que em si próprio. Como a gente organiza isso para aquele que está em casa? Como eu vou me observar e conseguir identificar? A primeira coisa é você observar quando você está para ir num ambiente, ou você já está presente no ambiente, você começar a observar uma certa tensão, uma certa preocupação, uma necessidade de querer ficar antecipando demais o que é que vai acontecer. E aí começa uma hiperatividade mental. E essa hiperatividade mental, ela está ligada justamente a essa condição de você querer adivinhar o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, o que o outro vai fazer. Então, quando você perceber que essa preocupação, ela inclusive faz com que você não haja, porque você fica só nessa atividade mental e não tem o comportamento ativo, então
você já deve começar a se perguntar se você teria ou não a fobia de não confiar nas pessoas. E também, se você começar a perceber que depois que você sai do local, você sente um alívio muito grande. Nesse caso, ele gera, só como um parênteses aqui, um cansaço, uma fadiga intelectual e mental gigantesca. A pistantrofobia, ela realmente traz um desgaste para a pessoa e ela traz também, após o alívio, uma grande frustração. Porque embora a pessoa tenha todo esse fenômeno interno, ela traz também um outro fenômeno, que é o de sociabilizar-se e de buscar o afeto do outro. Porque ela não vive sozinha, né? Ela não é uma ilha, né? E então ela passa a ter sim uma frustração muito grande. Algumas pessoas passam a desenvolver mais raiva, mais revolta, e passa, obviamente, daí a atacar muito mais, não é? E a insatisfação é crescente, podendo levar, inclusive, a uma angústia e a depressão. Se eu classificar como origem, apenas como identificação, que na essência o medo exagerado, eu vou aplicar aquilo que possa chamar mais a atenção das pessoas no dia a dia. Relacionamentos amorosos. Você põe no post seu no Facebook a questão, por exemplo, originária daqueles que têm medo de iniciar novos relacionamentos porque sofreram uma passada de perna, enfim, não deu certo por alguma razão lá atrás. Nos relacionamentos, quanto mais íntimos e quanto mais significativos para a pessoa, mas a pessoa passa a desenvolver uma ideia como se aquela relação fosse o pilar da vida dela. E algumas pessoas, elas cometem um grande equívoco, que é justamente colocar a relação amorosa, né, o outro, como aquele que vai trazer a felicidade ampla e restrita e permanente para ela. Então, ela tem essa expectativa irrealista que ela não percebe, né? Ela percebe como uma coisa boa, a pessoa me trata bem, a pessoa me oferece bons momentos, quer dizer, eu sou correspondida, não tem porquê essa pessoa ir embora, né? E começam-se os castelos, né? Que depois descobre que são de areia quando a pessoa vai embora. Então, quando esta pessoa perde, para ela é como se ela perdesse o horizonte dela, é como se a vida perdesse o brilho, é como se ela, inclusive, tivesse que tentar várias vezes resgatar e recuperar, e aí a situação fica mais difícil ainda, né? O pistantrofóbico, ele chega no ponto de reviver, mesmo num ambiente bom, de um relacionamento novo, aquele fracasso anterior, uma angústia? Ele antecipa que ele poderá se relacionar com alguém. Neste momento, essa imagem carregada de valência emocional negativa, ela vai fazer o que nós chamamos de inundação da mente. Então, aquela é a realidade para ela. Ela consegue te detalhar, inclusive, o que ela está vendo, sentindo e acreditando que vai acontecer. É exagero que se acontece isso, então muitos dos relacionamentos que a rigor poderiam até terem êxito, sucesso, podem naufragar em razão desse momento? Pode sim. Pode porque, além de tudo, o grau de exigência para consigo mesmo e grau de exigência para com o outro acaba também sendo muito mal dimensionado, né? Também um outro parênteses que me veio a questão agora aqui, para me colocar no lugar das pessoas, se chega daí a desenvolver outras, vou chamar de aspas, subfobias aqui, exagero em confiança, de que vai ser traído, enfim. Sim, a pessoa... Patrulhamento exagerado. A pessoa desenvolve o que nós chamamos de hipervigilância. Hipervigilância, que é a capacidade de descobrir permanentemente qual é o perigo que existe numa situação. O que é uma grande ilusão. Ao ponto central de decodificado isso, o que fazer? A primeira coisa é aceitar o que nós chamamos de limitação natural. Existem coisas que funcionam de um jeito independente de que eu goste ou que eu não goste. Principalmente nas relações, existe todo um sistema
de cognições, de expectativas, de transformações dinâmicas que a pessoa com quem você convive, ela também está passando. E que você não tem controle, conhecimento desse movimento interno. E que muitas vezes nem a própria pessoa tem. Então, aceitar essa limitação, não entrar numa atitude de acreditar que você sabe o que ela pensa, que você sabe o que ela sente, que o que ela quer e pensa é exatamente aquilo que você também pensa, né? Nós chamamos de erro cognitivo de autorreferência. É uma coisa assim, acaba sendo muito pura e muito inocente das pessoas, mas que ela acredita piamente que o outro está sentindo o que ela está sentindo. Arnaldo, ao você fazer esse comentário, vem frequentemente, e para outros temas, isso pelo jeito vai ocorrer com certa frequência, não por acaso, a frase ou a ideia do Aaron Beck de que o problema não são os fatos, mas a forma como os apropriamos. De novo. Exatamente. A nossa percepção dos fatos. Fatos são fatos, não mexe. Agora, as ideias sobre os fatos, elas mexem positivamente ou negativamente com você. Então, uma vez que você compreenda que você tem uma limitação natural, e isso não faz de você o pior nem o melhor dos seres humanos, porque isso faz parte da natureza humana, essa limitação, você precisa começar a reconhecer e a aceitar as coisas como elas são. O que não significa que você vai ser uma pessoa conformada, uma pessoa submissa, mas uma pessoa que tem sabedoria para discernir aquilo que você pode determinar e aquilo que você não tem esse poder para determinar. E que será um sofrimento em vão e uma jornada de fracasso antecipado se você entrar por este caminho. Então, aceitar as coisas como elas são, enxergar que as coisas podem ter um propósito que muitas vezes você não sabe, enxergar que às vezes você está repetindo alguns padrões que você desenvolveu ou que você repetiu, inclusive no seio familiar, né? Às vezes as pessoas desenvolvem formas, né, linguagens de amor, e passam a acreditar que só esta forma é que é o amor. E que se a outra pessoa não oferece essa linguagem, então essa pessoa está traindo, essa pessoa não está amando, né? Então, são alguns questionamentos que ela tem que, muitas vezes, pensar. Peraí, esta pessoa é como ela é, eu sou como eu sou. Será um encontro. E eu costumo dizer, inclusive no consultório, se você não tem a capacidade para levar um fora, não namore. Se você não tem a capacidade de continuar sem o outro, que pode, por vários motivos, sair da sua vida, então recue um pouco, procure a compreensão, o amadurecimento, para que você possa, inclusive, reverter o pilar de sustentação da sua vida, que deveria ser o si mesmo, o seu desenvolvimento. As pessoas precisam estar fazendo uma autoatualização de quem elas são todos os dias, para que elas possam ter um lugar especial para o outro, mas um lugar de colaboração, de parceria. Aí você coloca nesse raciocínio algumas questões como se fosse um antídoto, mas é filosófico aqui, eu vou refazê-los no tripé para que as pessoas possam, de forma bem-humorada, participar dessa autorreflexão. Claro. O que aconteceria se as pessoas não tivessem a pistantrofobia? Tentariam de novo e com certeza sofreriam mais? No entendimento dela, sim. Né? Porque ela compra a ideia de que ela ou não merece ser feliz, ou que ela tem o chamado dedo podre para atrair pessoas que não são confiáveis, né? E provavelmente elas poderiam descobrir o segredo do sofrimento, que ele é passageiro. E o outro segredo, coisas ruins acontecem, mas coisas boas também. E às vezes a gente faz a relaçãozinha só do lado negativo. Do lado negativo. Vou colocar o 2 e o 3 aqui para não provocar quem está em casa e ficar maluco no pensamento. Tentariam de novo e poderiam aumentar a possibilidade
de sair do sofrimento por não se arriscar. E o terceiro raciocínio que você coloca, quando pagamos para ver, estamos arriscando ser feliz ou infeliz? Isso. Justamente isso, né? A partir do momento que uma pessoa desenvolve uma fobia, e aí eu já vou dizer de forma generalizada, ela não deve ser escrava dessa fobia. Ela deve justamente enfrentar e não se escravizar. Ela deve sim, olha, isto pode gerar um fracasso? Pode, mas pode gerar também um sucesso. Isto pode me levar a um sofrimento se eu tentar de novo? Pode, mas esse sofrimento com certeza é menor do que aquele sofrimento de não tentar, ficar simplesmente como alguém que fica desejando, vivendo de medo e cada vez mais isolado do mundo. Portanto, o risco, eu escolho de ser feliz. E vale a pena. Arnaldo, muito obrigado por você conversar conosco aqui sobre essa reflexão. É sempre um prazer estar aqui com você, com os telespectadores e com certeza, todas as vezes que for convidado, aqui vou estar com o maior prazer. Muito obrigado. Lembrando Aaron Beck, o problema não são os fatos, mas a forma como os apropriamos. Pense sobre isso.